A paz do Senhor, povo de Deus! Por aqui, Tony Pinho, canal Bíblia para o Cotidiano. Olha a minha felicidade, saudade de vocês, de gravar nossas aulas. Era devocional, sala do professor, aula completa, aí saí de férias, fui passear com a família. Olha aqui, eu prometi e trouxe. Esse é o meu filhão e aquela é a minha Rose. Rosil com R, Rosil e Rose. Então vocês agora têm companhia da família. Tony Pinho, Rosil e a Rose. Irmãos, muito feliz, muito feliz, muito feliz. Descansei, passeei. A gente foi para Guararema, passeamos. Preguei no dia 24, culto da virada, viu? E domingo de manhã, escola bíblica dominical. Meu professor e superintendente Flávio deu a última aula do trimestre que acabou. Agora. Respira, que lá vem 2023. Só que vocês já estão em 2023 com a revista, pois o pastor Urandir Ramos já aplicou a aula da CPAD aqui no canal. Segunda-feira, pastor Alex aplicou que aula? Aplicou a aula da Central Gospel. Eu vou aplicar a lição da editora Betel Dominical, que nesse primeiro trimestre de 2023, tem que tomar cuidado para não falar errado, né? Primeiro trimestre de 2023, vamos falar sobre o Evangelho de Marcos. A cabeça tá assim, ó, fervendo. Comentário bíblico de Hernandes Dias Lopes, introdução ao Novo Testamento. Isso tem informação, hoje tem. Então hoje é a apresentação. E eu deixei por último o Mateusão. Eu chamo de Mateusão porque vocês vão ver aí, né? Vocês vão ver o tamanho daquele moço. Ele vai dar aula na sala do Conecta Jovem. Eu dei 2 trimestres aqui sobre Conecta Jovem. Agora vai ser o Mateus. Então tá quase completo o canal. Ainda falta um pouco. Estou esperando uma tia das crianças. Torcendo aí para uma tia das crianças vir dar aula aqui no canal Bíblia para o Cotidiano. E pedindo a Deus uma irmã que venha fazer o devocional. Porque a minha Rose, ela gosta muito dos bastidores, não gosta de filmar olhando para o celular, feito eu estou. Mas Deus é bom o tempo todo, certo? Essas informações você já sabe, tem tudo programado aí, segunda, terça, quarta e quinta. 4 vídeos de 4 revistas com 4 professores. Respira que 2023 está chegando no canal Bíblia para o Cotidiano. Nós carecemos da oração de vocês. Só agenda aí bonitinho, porque a programação é segunda-feira, pastor Alex, Central Gospel, editora Central Gospel, revista está tratando do livro de Hebreus. Terça-feira, pastor Urandir com a revista CPAD, tratando Aviva a Tua Obra. Quarta-feira é nós. Professora na segunda isso, agora voltou para quarta. Ficou na quarta, ó. É nós. Quarta-feira, editora Betel com o tema O Evangelho de Marcos. Na quinta-feira, Mateus na sala do Conecta Jovem. E o que Mateus vai ensinar? Sobre a vida de Jesus. Pronto, essa é a programação. Vamos aprender da palavra de Deus, enriquecer, crescer na graça e no conhecimento. Para já nós irmos para nossa lição. Um feliz ano novo para você. Que Deus encha você de bênção, que enriquece e não acrescenta dores. Assim como eu passei com a minha família, com os meus amigos, eu, a Rose, Rosil e família inteira do patriarca José Nilton e da matriarca Neuci, que é os pais aí dos nossos amigos, você possa andar em família. Está em família em 2023. Que Deus encha você de cada vez mais conhecimento para a honra e glória do seu nome.
4 minutos, 5 minutos, vou esperar para dar 5 minutos de apresentação, de conversa, 5 minutos, ainda não deu? Agora sim, 5 minutos de apresentação, vamos para a nossa revista, a primeira aula de 2023, que será aplicada no dia 1 de janeiro. Ei, professor, eu nunca vi tanta fé em Israel. Você acha que dia 1º de janeiro vai alguém para a escola bíblica dominical? Dura coisa, perguntei eu. Dia 1º de janeiro, será que vai alguém para a escola bíblica dominical? Será que vai ter escola bíblica dominical? Não sei, mas eu sei que o canal Bíblia para o Cotidiano, eu, Tony Pinho, vou aplicar essa aula que será aplicada no dia 1 de janeiro, mas você vai ter ela disponível aí na quarta-feira ou quinta-feira. Essa primeira semana, irmão, está um pouquinho embaralhada. Por quê? Porque todo mundo está viajando, que é família, irmão, dá um desconto escrito. Mas a semana que vem vai ficar tudo certinho. Mas dia 1 de janeiro, lição de número 1. Você sabe que dia 2, o que tem, né? Dia 2, aniversário do professor. Pede o endereço para mandar um livro. Amo! Vamos lá, vamos para a nossa lição com felicidade, irmão. Temos que ser felizes. Vamos lá. Marcos e o seu evangelho. Aqui tem diversas informações. Primeira informação que eu quero dar para você sobre o evangelho de Marcos. Vai estar na revista, mas eu quero começar por aqui. Marcos não era discípulo de Jesus. Primeira coisa, não conta ele como nem discípulo e nem apóstolo. É a primeira informação que nós encontramos sobre o livro de Marcos. Segunda informação que nós encontramos sobre o livro de Marcos é que ele foi o primeiro a ser escrito em ordem cronológica. É o livro de Marcos, é o primeiro livro a ser escrito. E dos 4 evangelhos, ele é o menor. Outra informação, Marcos escreveu o seu evangelho com o testemunho de Pedro. Eita, você fala, professor, você já deu informação de subsídio? Isso mesmo, sala completa de aula completa. A minha aula não é uma pré-aula, é uma aula completa. Eu estou aplicando a aula para você. Tá bom? Quem é o comentarista desse trimestre? O comentarista é o pastor Abinair Vargas Vieira. Que Deus abençoe. Eu vi uma live de apresentação dele, né? Pela editora Betel Dominical. Parabéns, pastor Abinair. Vamos lá. Nós começamos o primeiro texto que nós começamos livro de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 11, que nos diz assim: só Lucas está comigo, toma Marcos e traz-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Aqui já tem outra informação importante, porque tem gente que não sabe, mas esse Marcos aqui é o Marco que fez Paulo e Barnabé, se apartarem. Por causa de Marco, houve uma treta santa. Tem isso, pastor? Tem, professor, tem. Paulo e Barnabé se separaram por causa de Marcos. É esse Marcos que escreveu o evangelho. Professor, mas ele brigou. Paulo fala para ele que ele abandonou, e ele escreve o evangelho? O evangelho de Marcos, essa primeira lição, a palavra é redenção. Deus nos dá uma segunda chance. Foi com Marcos, tanto que o nosso texto áureo, ele nos diz que só sobrou Paulo dizendo, né? Escrevendo para Timóteo. Timóteo, só está comigo Lucas. Mas manda para mim Marcos. Ele é muito útil para o ministério. Paulo reconhecendo que outrora Marcos os abandonou e criou atrito entre os amigos Barnabé e Paulo, mas agora Marcos é útil para o seu ministério. Aqui nós temos 2 aprendizados. Primeiro, nem todo aquele que começa e para por algum motivo, veja, abre-se um parênteses, professores, olha aqui para mim, alunos, aqui não está falando de apostatar. Não está falando de negar a fé.
Está dizendo que começou por ser novo, achou que era só glamour, só beleza, só uhul. Não, quando Marco viu que era perseguição, tinha morte, tinha adversidade, Marcos, pela sua juventude, recua. Paulo não gosta, manda e diz, não concordo que ele vai viajar com a gente na segunda. Porém, com o passar do tempo, ele diz, esse menino agora amadureceu, agora manda ele para mim. Ele já está maduro para a gente continuar a caminhada. Paulo, com sabedoria, reconhece primeiro a imaturidade de João, Marcos. Professor, é João ou é Marcos? É os dois, João, Marcos. Por que João Marcos, professor? Fica aí que eu te explico daqui a pouquinho. Fica aí, tá na lição. Tá na lição, tá? Então, entenda, ele reconhece e manda chamar Marcos. Pode acontecer na nossa vida, no decorrer da nossa história, no começo da nossa fé, a gente achar que é uma coisa aí, querer voltar atrás? Tem. A Bíblia fala que Deus não tem prazer naquele que põe a mão no arado e larga. Mas aqui é diferente, irmãos. Ele não largou a fé. Ele diz, essa caminhada aqui, ainda não estou maduro suficiente para essa. Mas quando Paulo reconheceu que Marcos estava maduro o suficiente, manda chamá-lo. E Marcos escreve um evangelho. E é o primeiro dos 4. E aí? Desanima não, 2023 está aí. Força! E vamos para cima, porque Deus é bom o tempo todo. Verdade aplicada. Mesmo vivenciando dificuldades e instabilidades, o discípulo de Cristo deve perseverar e aproveitar as oportunidades para o crescimento e amadurecimento. Ok? É uma verdade aplicada que precisamos, mesmo em meio. Mudou o ano, mas eu ainda continuo com as minhas canetas. Mesmo vivendo aqui, dificuldades, instabilidades, o discípulo de Cristo deve perseverar e aproveitar as oportunidades para que essas duas palavras aqui, crescimento e amadurecimento, certo? Vamos crescer, vamos amadurecer na presença do Senhor. O objetivo da nossa lição de hoje, o primeiro é apontar a relevância de um viver em um lar cristão. Sabia que a mãe de Marcos era crente e crente daquela que cedia a casa dela para fazer ponto de pregação? Eita, é forte, é isso mesmo. A mãe de Marcos cresceu em um lar cristão. Olha aqui, o Rosil bonitão. Eita, moço, bonito, Jesus. É o meu. Segundo ponto, mostrar que um momento de fracasso não é o fim. Uma frase que não é de um cristão, mas eu vou citá-la porque eu achei formidável. Gente, fugiu o nome do cidadão, ele não é crente, mas a frase é sensacional. Roberto Justo, quando ele fazia aquele programa Aprendiz, ele disse a frase assim: a foto não define a história de ninguém, porque a nossa vida é um filme. Não é uma foto que vai definir a tua vida. Quem define a tua vida é um filme, é uma história longa. Tá aqui, mostrar que um momento de fracasso, no caso de João Marcos ou de Marcos, não é o fim, porque no fim foi chamado por Paulo e, acima de tudo, escreveu um evangelho que tem o seu nome, porque é evangelho segundo Marcos, né? Segundo o relato de Marcos. O terceiro ponto que vamos falar que Deus sempre está disposto a nos restaurar. Palavra de hoje, restauração. É isso aí. Texto a ser lido de hoje, texto de referência. Eu mostrei para vocês a capa, gente? Não lembro. Olha aí, Abinair Vieira, o Evangelho de Marcos. O servo e a missão no serviço da obra de Deus, tá? Aí, essa é a capa.
Tá ok? Vamos à nossa leitura. Livro de Atos, capítulo de número 12. Aqui já vai entregar a história de um lar cristão que Marcos nasceu. É o versículo 12 de Atos 12. Capítulo 12, versículo 12, professor Tony. É isso aí, vamos lá. E saindo, o seguiu, e não sabia que era real o que estava sendo visto pelo anjo, feito pelo anjo, mas cuidava que havia alguma visão. Já explico isso aqui para você. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Aqui já vai explicar de quem estamos falando, e vou contar que história é essa daqui. Versículo 11, e Pedro, já está dizendo quem é o cidadão, tornando a si, disse, agora sei, verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. Versículo 12. E considerando ele nisto, ele foi à casa de Maria, mãe de João, segura aí, que tinha por sobrenome Marcos. É o Marcos que estamos falando, onde muitos estavam reunidos e orando. Informação estourando. Tem muita gente que já leu esse texto, já pregou sobre esse texto, já fez devocional sobre esse texto, mas não se atentou às particularidades que esse texto apresenta. Aqui no versículo 12 a gente tem informação completa sobre a vida de Marcos. Vamos lá, vamos por parte? Vamos por parte. Pega a caneta, respira. Versículo 12 de Atos, capítulo 12. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria. Pronto. Então, o nome da mãe de Marcos é Maria. Lembrando que Maria era o nome comum da época. E ele diz bem claro, e foi à casa de Maria, que Maria, mãe de João. Tá, podia ser João o apóstolo, podia ser João o Batista, podia ser qualquer outro João, que era também um nome comum. Poderia? Poderia, mas não é, porque o versículo não acabou. Ele continua a narrar a história, dizendo que tinha, né, por sobrenome Marcos. Opa! Então Marcos se chamava João Marcos. Professor Tony, simplifica. Começa 2023 simplificando. João Marcos. João, nome hebraico. Marcos, nome romano. Entendeu? Saulo e Paulo. Deus, olha, explode a mente. Deus não mudou o nome de Paulo. Paulo se chamava Saulo e Paulo. Saulo, nome romano. Paulo, nome judeu. João, Marcos. João, nome judeus. Marcos, nome romano. Sentiu aí? Aprendeu? Conhecimento? Guarda essa informação. Agora, olha que informação sensacional para a gente discorrer nesse primeiro ponto de nascer num lar cristão, onde muitos estavam reunidos e orando. Que história é essa, professor? Essa história aqui é a seguinte: Pedro estava preso por pregar Jesus. Mandam prender Pedro, cerrar na cadeia, e essa história é bem sensacional. Manda prender Pedro e na esquerda, essa é a minha esquerda, na sua esquerda, um soldado, na sua direita, outro soldado algemado para Pedro não fugir. Só que de noite, Jesus, Deus, o Espírito Santo, manda um anjo. Solta Pedro, só que Pedro pensa que é uma visão. E Pedro vai,
Lembrando que a igreja estava reunida na casa de Maria, irmã Maria, mãe de João Marcos. O Marcos que escreveu o livro. Estavam lá orando. E aí Pedro solta. O anjo solta. Pedro diz assim: para onde eu vou? Para onde eu vou? Eu vou para um lugar que eu sei que o povo se reúne. Eu vou para a casa de crente. E quem era o crente? No caso aqui, a crente. A mãe de João Marcos, e ele vai para lá. E aquela história, né, bem engraçada, o povo tá orando para soltar Pedro. Aí Pedro chega, a menina fala: Pedro tá lá fora. Não, não é Pedro não, é um sonho, é um anjo. Não, sou eu mesmo, você não orou? Jesus respondeu: mas eu quero que você se atente a isso aqui. A casa da mãe de João Marcos era um lugar de reunião dos crentes, que reunia muita gente. Aqui a gente vai discorrer. Mas você sabia que tem uma linha de pensamento? Aprenda o que é afirmação e o que é suposição com informação. Uma suposição, acreditam isso, que é no plural, que são vários. Alguns eruditos das escrituras de Deus, historiadores, que a casa de João Marcos é o cenário da última ceia de Jesus. Acredita-se, não é afirmação, professor. Não é afirmação, alunos. Acredita que era esse cenário o cenáculo da última Páscoa, da última ceia, foi na casa de João Marcos, tá bom? Não é afirmação, mas a afirmação é: a casa da irmã Maria era a casa que reunia muito crente, pois o texto diz: onde muitos estavam reunidos e orando. Meu Deus, agora que eu estou na leitura, é forte demais. 2023, vem chegando para a honra e glória do Senhor. Hino sugerido da harpa cristã, hino 615 e o 93, quase não sai. Eu li e deu um branco. Motivo de oração de hoje, oração pela nossa revista ou pela nossa lição que será aplicada no domingo 1º de janeiro, que você já sabe que dia 2 é aniversário do professor Tony, mas o motivo de oração de hoje, dessa lição, é: ore para que vidas e ministérios sejam restaurados. Se tem um motivo de oração, o que nós fazemos, professores? Oramos. Soberano e eterno Deus, eis aqui o teu povo que está reunido nesse canal para aprender de tua palavra. Hoje, aprendendo aqui sobre o livro de Marcos. E Marcos tem uma história que nos inspira, que outrora estávamos empolgados para fazer a tua obra, mas as adversidades, as dificuldades, os intempéries atemorizou o nosso coração. E nós ficamos para trás. Mas hoje, Senhor, com o pedido dessa revista, dessa lição, restaura a fé, restaura a coragem, restaura o ministério, restaura a vida daqueles que um dia estava caminhando rumo à tua boa, perfeita e agradável vontade, mas desistiram por qualquer motivo. Mas assim como Marco, ele desistiu por um período de tempo, mas foi restituído e escreve o teu evangelho, o evangelho segundo Marcos, contando da vida do teu filho Jesus, como o apóstolo Paulo manda-o chamar, dizendo que ele é útil, que os meus irmãos que outrora estavam trabalhando com coragem, mas desanimaram, eles sejam restaurados. A palavra para eles hoje é restauração de ministério, de obra, de fazer a tua vontade. Restaura a nossa vida em nome do teu Filho Jesus. Amém, meus irmãos? Amém, minhas irmãs? Vamos lá. Nossa introdução. Professor, você chegou na introdução agora. Cheguei agora. Vamos lá. Você vai dizer que você não já ganhou muito subsídio aí. Eu sei disso. Eu sei porque é simplificando a EBD. Precisamos, irmãos, simplificar. Tá bom? Vamos lá. Introdução. Dentre os evangelhos sinótico, né? Eu sei que vocês sabem, porque vocês são professores, né? Sinótico é uma palavra assim, mas sinótico é a mesma coisa que comum.
igual, parecido, assim, traz esse sentido de... Por que você fala assim, professor, parecido e não igual? Igual não é igual. Por que não é igual? Porque existe passagens do livro de Marcos que não se encontra no livro de Lucas e nem no livro de Mateus, porque os sinóticos são os três. Marcos, primeiro, lembre-se sempre, Marcos, porque Marcos foi o primeiro a ser escrito, então sempre parte do pressuposto de Marcos. Ah, professor, mas Mateus é o primeiro, então, cronologicamente, é Marcos, você está numa sala de aula. A Bíblia foi escrita do jeito que está, foi organizada, mas a ordem cronológica é Marcos. Fica aí a dica. Aí você tem Marcos, aí você tem outro sinótico, Mateus, e outro sinótico, Lucas. Que é uma informação sobre Lucas, que eu já falei sobre Marcos. Nem Lucas e nem Marcos eram apóstolos de Jesus. Marcos anda na sombra, podemos dizer assim, né? Pelo tamanho, eu falo de conhecimento, de vivência, na sombra de Pedro. Depois que sai da primeira viagem com Barnabé e Saulo, ele passa a andar com Pedro. Ele vai andar com o Pedrão, é o Pedro apóstolo. Tanto que o Evangelho de Marcos é escrito pela visão de Pedro. Pedro conta para Marcos e Marcos, vai escrevendo. Então, ele não é apóstolo de Cristo, ele é um discípulo de Pedro, seguiu Pedro de perto, depois da primeira viagem que ele fez missionária. Voltando, Lucas é outro. Lucas não anda com Jesus, não é discípulo de Jesus, é discípulo de Paulo, andando com Paulo, tanto que nós lemos em Timóteo, ele diz bem claro, só Lucas está comigo. Olha aí. Que 2023 cheio de conhecimento, hein? Eita Jesus, vamos simplificar. Sinótico, parecido, igual, semelhante, é nesse sentido. Mas eu não gosto de colocar igual porque tem passagem de Lucas que não tem em Marcos. Tem passagem de Marcos que não tem em Mateus. Então, tem essa aí. Mas as suas particularidades são quase idênticas uma com a outra, por isso que chama sinóticos. Vamos lá. Assim, denominados pela semelhança entre si. Marcos é o mais curto, entretanto, isso em nada atenua o seu valor teológico e a beleza da sua mensagem. Já falei, mas o professor Abinair é isso mesmo, não é isso? Pastor, interessante que ele não é bispo, é pastor. Vamos lá? Já falei para você, ele é aqui o mais curto. Marcos é o mais curto. Porém, ele é o que tem, se formos colocar, preste atenção, professores, se formos colocar na balança, ele é o mais importante. Por quê? Foi o primeiro. Depois do primeiro, disseram, precisamos contar o que nós vimos também. E aí, com a ideia do Evangelho segundo Marcos, veio Lucas, veio Mateus e veio João. Vamos lá? Ponto 1. Quem foi Marcos? Já te dei uma introdução completona, mas agora vamos para a nossa revista. Quem é Marcos? Diz assim: Marcos, assim como Lucas, não esteve entre os 12 apóstolos que andaram e foram treinados pelo Senhor para pregarem o Evangelho. Aí você fala bem assim, alguém pode dizer, discordou de mim? Não, porque eles andaram com Jesus. Aí o pastor Abinair já diz, não andou. Hernandes Dias Lopes também não diz que não andou. E por aí vai, outros grandes eruditos. Um aviso importante para vocês, essa revista já está em PDF no grupo do Telegram da Central Gospel. Prometo que eu termino essa semana. Até acabar o ano eu faço a revista da Central Gospel. A da sala do Conecta Mais Jovem também já está no grupo e da CPAD também já está no grupo do Telegram. Então você tem 3 lá, só falta uma. E mais um comentário bíblico sobre o livro de Marcos. Qual é? Entra no grupo do Telegram que você vai descobrir.
Vamos lá? Diferentemente de Mateus e João, que ficaram com ele durante todo o seu ministério. Ele aqui é Jesus, tá bom? Seu ministério terreno. A Bíblia nos mostra que Marcos era filho de uma mulher chamada Maria, que já lemos Atos capítulo 12, versículo de número 12, e parente de Barnabé. Ele vai dizer aqui que tem algumas versões que diz que Barnabé era primo, outra diz que Barnabé era tio, né? Que Marcos era sobrinho. Mas fica com a informação que ele era parente. Qual era o parentesco? Não vamos cogitar o que não está claro. No entanto, era um parente. Pronto, era parente. Um tio, um primo, era um parente, tá? É o que importa. Onde nós encontramos Colossenses, capítulo 4, versículo número 10. Será que a gente vai ler? Gente, eu deixei a minha revista da Central Gospel, que eu estava... Deixa eu ver se está por aqui. Se tiver, eu paro e pego. Não está. Eu estava estudando sobre essa revista. Na Central Gospel fez uma revista, olha lá, ó, Heróis do Novo Testamento, falando só sobre o Marcos. Eu peguei muito subsídio dali. Mas vamos ver aqui, Colossenses capítulo 4, aqui desse lado. O verso é o verso de número 10. O que nos diz? 4:10. Nos diz assim: Aristarco, que está preso comigo, vos sauda. E Marcos, olha aqui, ó, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebestes mandamentos. Se ele for ter convosco, recebei-o. Olha Paulo escrevendo para a igreja de Colossenses, dizendo que Marcos, ele é parente de Barnabé. Na verdade, ele diz bem claro que é sobrinho. Na tradução Revista e Corrigida, diz que João Marcos é sobrinho de Barnabé. E ele está dizendo, olha, Colossenses, a gente tretou lá atrás, quando o menino era um menino, mas agora ele já é um homem, então recebe ele aí, que o menino agora está aprovado para o ministério. Paulo dando testemunho de Marcos. Está aqui, ó. Do qual, aqui, Barnabé, acerca do qual já recebestes mandamento, ou seja, não é um pedido, é uma ordem, mandamento, que se ele for ter convosco, pode receber o menino, que agora ele não é mais menino, deixou as coisas de menino para trás, se tornou um homem e está aprovado para trabalhar para o reino. Colossenses 4:10. Em algumas versões, Marcos é apresentado como primo de Barnabé. O registro de Lucas em Atos parece indicar que a casa da mãe de Marcos era um lugar de reunião da igreja e de oração a Deus. Marcos também é citado como companheiro de Barnabé e Paulo durante a primeira viagem. Livro de Atos, capítulo 12, versículo 15. E depois Atos, capítulo 13, versículo de número 5. Tendo abandonado os dois missionários no decorrer da viagem. Atos, capítulo de número 15, é quando ele abandona, ele desiste. Essa é a história de Marcos. Mais uma vez, atenta, a casa de Marcos era uma casa grande, era o quartel-general dos crentes daquela época, principalmente porque naquela época já havia perseguição, tá bom? Fique bem claro, tá? Então, você encontra eles indo na primeira viagem, então ele experimenta ser missionário na primeira viagem, ali, com Barnabé e com ainda chamado Saulo. Depois é que se torna, aí muda a história, que aí Paulo toma a liderança das missões. Mas na primeira viagem missionária, quem era o líder era Barnabé. Informação para você, professor. Ponto 1.1. Marco teve a graça de viver em um lar cristão. Sim, a graça, né? Tá aqui esse
lindão aí. Teve a graça de nascer já num lar cristão. Olha só o que o pastor Abinair aqui coloca. Quando lemos a história da libertação de Pedro do cárcere determinado por Herodes, foi preso por Herodes, observamos que o apóstolo, após o anjo libertá-lo das algemas e guiá-lo até a porta da cidade, Pedro chega à casa da irmã Maria. Olha aí que da hora. Irmã Maria, mãe de Marco, onde os irmãos estavam orando por ele. Então, Marcos nasce num lar cristão, aonde a sua mãe cede a sua casa, a casa da família, para a oração. Já vou dar mais um subsídio para os professores. Quem é o pai de Marcos? Não sei. Você sabe quem é o pai de Marcos? Coloca aí na descrição do vídeo. Por que você está falando isso, professor? Porque a Bíblia não relata quem é o pai de Marcos. Então, se não relata, não podemos cogitar. Sabemos que o pai de Marcos era alguém influente que tinha posses, porque deixa uma casa grande. Porque o texto diz, Atos 12:12, que muita gente estava lá. Tá bom? Vamos lá? Continuando aqui, o comentarista aqui do Paulo diz assim: a primeira referência a este Marcos no Novo Testamento aparece no relato da libertação miraculosa de Pedro da prisão em Jerusalém, onde fora colocado por ordem de Herodes Agripa. Isso aí é Atos capítulo 12, do versículo 6 ao 11, ordem de Herodes. Após ser liberto pelo anjo, este apóstolo dirige-se à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, como muitos outros judeus daquela época, como Saulo, também chamado de Paulo, Atos capítulo 13, 9, ele tinha um nome hebraico, João, que significa Deus é agraciado. Informação para você, professor. Tá aí, ó. João significa Deus é gracioso. Olha que bonito. Deus é gracioso. E um romano. E qual era o nome romano? Marco. Então, se tem algum Marcos aqui no canal, esse Marcos ele tem o nome romano. E o que significa o nome romano? Grande martelo. Deus é gracioso e grande martelo. Eita junção. Deus já é poderoso, gigantão, poderosão. E ainda tem juntando o Deus gracioso, poderosão, com martelão, pronto. Arrebentou, foi tudo. Professor, você é doidão. Eu sou feliz, irmão. Eu sou feliz. Vamos lá. O fato do seu pai não ser mencionado em conexão com a família e a casa provavelmente significa dizer que já havia falecido. Ponto. Porque quem mandava na casa era a irmã Maria. Tá aí. Ponto 1. Ponto 2. Marcos teve um lar a serviço do reino de Deus. Hoje eu tive o prazer de receber aqui em minha casa o Emerson, que estamos treinando e vamos treiná-lo para 2023 para ser professor. Ele veio aqui na minha casa aprender, aprimorar o seu conhecimento para poder dar aula de escola bíblica dominical. Por isso que eu estou fazendo meu vídeo agora, porque eu estava primeiro auxiliando de perto um irmão que quer aprender a ser professor de escola dominical. A nossa casa tem que servir, como está aqui, tem que servir para o reino de Deus, tá bom? Vamos lá. Sobre o conceito de entrega pelas coisas de Deus, podemos dizer que observamos esta qualidade na pessoa de Maria, mãe de Marcos. Lucas expõe que mesmo vivendo um momento adverso, onde os cristãos estavam sendo perseguidos e mortos por Herodes. Vamos só dar uma conferida aqui
em Atos capítulo 12. Para não dizer assim, não, ela se deu a casa dela, mas estava tudo de boa, ninguém fazia nada, ninguém mexia com ninguém. Então, Atos, olha, já comecei 2023 e vocês não falam. Anota aí, professor, que você vai esquecer onde que você leu. Atos 12, tá vendo? Tanto que eu estava procurando em Atos 2, olha aí, versículo 1 e versículo de número 2. Porque aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre, olha, alguns da igreja e os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. Então esse Tiago que é morto já é o Tiago apóstolo. Foi morto pela mão ou pela ordem de Herodes. Então foi esse contexto que Maria abre a sua casa para receber os crentes. Não foi porque era uma church, mega church, igreja, não. Foi porque estava perseguido. Então o lar dela servia de base para aqueles que estavam sendo perseguidos. A prova estava aqui, que ela vivia tempos difíceis, mas servia ao Deus vivo, o Deus de Israel. Eita glória! Vamos lá. Maria cedeu a sua habitação para acolher os irmãos da igreja de Jerusalém. Neste momento tão infausto, os exemplos de coragem da irmã Maria poderiam ser muitos, pois a cada dia, ao abrir as suas portas, ela corria o sério risco de ser descoberta e sofrer as duras penas das leis romanas, que não podia se ajuntar. Ali já estava dizendo que era motim, rebelião. Igreja, naquele tempo de Herodes, aqui capítulo 12, se reunir era motivo de motim, rebelião, motivo de morte. E ela abria a casa para receber. Você está abrindo a sua casa para receber crentes, para aprender da palavra de Deus? Fica a dica. Lucas nos faz enxergar que Pedro, após a libertação do cárcere, busca abrigo na casa da irmã Maria, pois tinha a certeza de que lá encontraria o povo de Deus. Será que tiver alguém perdido na cidade e dizer assim, eu preciso me encontrar com o povo de Deus? Se bater na tua porta, vai encontrar uma casa que vai falar de Deus? Ou que vai ter o povo reunido de Deus? Eita, pastor Abinair chegando em 2023, hein? Vamos lá. Assim, essa mulher nos mostra que devemos ser aguerridos quando se trata em combater em benefício do Evangelho de Cristo, mesmo durante as perseguições em nossa vida. Maria, em nossa vida, isso mesmo, aí ele já pula. Maria não arredou mão de fazer o que era certo, mesmo correndo o risco de morte, porque morrer fazendo a vontade de Deus não é nada mais do que voltar para casa. Eita glória! Vamos lá, mais um comentário aqui para os professores. Maria, mãe de João Marcos, é mencionada pelo nome apenas em Atos 12:12. Pedro fora lançado na prisão por Herodes, mas um anjo do Senhor interviu e o libertou miraculosamente. O apóstolo então dirigiu-se à casa dessa irmã em Cristo. O fato de que havia um bom número de cristãos reunidos ali, que orava pela libertação de Pedro, de que foi o primeiro lugar para onde ele se dirigiu depois que foi solto, sugere que provavelmente trata-se de uma casa espaçosa que possivelmente era o local de reuniões regulares de uma das igrejas em Jerusalém. Você sabe que eu já falei isso em outras aulas. As igrejas, a grande maioria das igrejas nasceram em casas. E depois das casas, comprava-se o terreno, se construía os templos. Inúmeras igrejas hoje
aliás, ao longo da história no Brasil, nasceram de primeiro culto no lar, aí depois nasceu ponto de pregação, aí foi crescendo, aí teve que comprar o terreno do lado, comprar a casa, enfim, nasceram em casas. A sua casa pode ser chamada, o que Jesus disse, casa de oração, onde os crentes se reúnem. Pois é, na casa da mãe de João Marcos era esta casa. Ponto 1, ponto 3. Marcos é prova clara de que o exemplo vem de casa. Eita, meu Deus, está tudo falando do exemplo de dentro de casa. Podemos dar exemplo. Se os nossos filhos vai seguir, nossas filhas vai seguir, não é com nós, mas o nosso papel é mostrar o caminho. Lembra que eu disse? Nós não somos o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nós somos quem clama, quem anuncia, quem proclama. E João Marcos ouviu a sua mãe e o seu pai. E aqui, tratando, como disse Colossenses 4:10, o seu primo, certo? Barnabé. Diz assim: a vida da mãe de Marco foi um exemplo não só para os de fora, como de igual modo foi para o seu filho. Podemos deduzir que através de seus ensinamentos, Marcos, anos mais tarde, tornou-se um companheiro do apóstolo Paulo, juntamente com seu parente Barnabé. Isso é Atos 12:25. Por sua audácia e intrepidez, Maria proporcionou ao seu filho Marcos os meios para se tornar um dos condutores da igreja e autor do evangelho que leva o seu nome. Uau, que orgulho! Criar os filhos no caminho do Senhor e ele ser notório no meio dos que vive. Que maravilha, que honra para um pai criar um filho, tá aqui esse moço bonitão, nos caminhos do Senhor e mostrar a ele quem é o caminho, a verdade e a vida. Eita glória! Pastor Valdir Oliveira, ensinar a criança no caminho que deve andar. Não adianta só mostrar o caminho, tem que ir junto no caminho. Mostra, Provérbio 22:6, dá instruções devidas em todo lugar, em todo o tempo. Deuteronômio 6:6, andando, sentando, deitando, ata nas mãos, na testa, aonde for, põe-no aos obrais da casa. Tem que ensinar o tempo todo, é o nosso papel de pai. Os pais não devem deixar para a igreja, a escola e o mundo e a vida a tarefa de ensinar seu filho, pois é dever primário dos pais. Está aqui meu dever. Qual é o seu? Ensinar os seus filhos. O que você aprendeu no ponto 1? Marco teve a graça de viver em um lar cristão. Ele viu sua mãe disponibilizar sua casa para que os irmãos pudessem orar e ter comunhão uns com os outros na fé. Foi o que eu te ensinei no ponto de número 1. Vamos para o ponto número 2. Já se inscreveu, já curtiu, já comentou, já compartilhou, está orando para esse trimestre ser cheio da glória de Deus? Faça tudo isso e ative o sininho para receber todas as notificações. Ponto 2. Particularidades do Evangelho de Marcos. Eu já te dei uns subsídios aí, desde o começo você já está com a cabeça fervendo, doidinho para aplicar essa aula na sua igreja. Mas eu duvido que vai ter aula na tua igreja. Mas mesmo assim você está com conhecimento para o resto do trimestre. Diz assim: o Evangelho de Marcos, mesmo sendo o menor entre os 4 evangelhos, de acordo com a tradição, foi o primeiro a ser escrito, sendo a fonte primária para Mateus e Lucas. Entretanto, diferente dos outros evangelhos, Marcos deixa claro que o seu propósito é mostrar que o mestre lidera através do serviço. Exemplo
que Jesus veio servir e sofrer em favor dos seus servos. Aqui é uma contradição, é um negócio meio que atrapalhado por dia de hoje. Por quê? Porque o caba que já é pastor não tira nem o copo que ele tomou água, deixa debaixo da cadeira para... Eita Jesus, eu nem estou dizendo não, é o pastor Abinaí. Pega ele, eu sei que tem uma irmã que disse que conhece o pastor Abinaí. Fala para ele aí, ó, minha continência para ele, show de bola. Vamos lá, Marcos, cadê? Tá vendo? Vocês ficam fazendo, eu ficar falando, aí eu esqueci de anotar. Marcos 10, 45. Marcos 10, 4, 5. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Misericórdia, Jesus. Ó, acabou o trimestre, eu não comprei uma caneta nova. Ô, Jesus, ajuda eu. Aqui. Ó. Servir. O contexto total de Marcos que nós vamos tratar esse trimestre é mostrar Jesus como servo. Tanto que está aqui, né? O servo e a missão no serviço da obra de Deus. Ele vem mostrar Jesus como servo. E isso aí afronta muita gente, né? Porque muita gente quer ser servido e poucos querem servir. Mas é isso que Marcos vai tratar. Vai tratar de Jesus, o servo que vem servir. Ele é um Senhor que serve. Parece que essas duas palavras não combinam para o nosso cotidiano, para os nossos dias de hoje. Um Senhor que serve. Mas foi Jesus. Vamos lá. 2.1. Contexto histórico do Evangelho de Marcos. Vamos ver um pouquinho de contexto histórico. Nos dias em que o evangelista Marcos escreveu o seu evangelho... Deixa eu dar uma vírgula aqui, ó. Na verdade já tem uma vírgula, né? Para falar algo. Você sabia que Marcos é chamado de evangelista porque escreveu os evangelhos, né? Então, é evangelista porque escreveu os evangelhos. É só um adendo aí, rapidinho. Os cristãos estavam lidando com uma ampla e cruel, olha só, perseguição por parte dos líderes religiosos. Não era somente Herodes, Hebreus capítulo 12, eram os religiosos também. Então era perseguição dupla. Se escondesse de um lado, o outro pegava. Se escondesse para o outro lado, o outro pegava. Então estavam cercados pelo lado político, que era o lado de Herodes, Roma, e o lado religioso, que era os judeus, que diziam ser judeus e não são, como diz o livro de Apocalipse. Vamos continuar. Pois na sociedade judaica, aquele momento, tudo se decidia em volta da composição religiosa, que tinha como base a estrutura do templo. Olha só. Então o povo estava deixando... Agora eu vou esquecer, não. Peraí. Aqui, ó. Então o povo estava fazendo o quê? Deixando de ir ao templo, oferecer sacrifício, porque Jesus era o sacrifício deles, né? Estou remetendo para lá. Então Jesus, como sacrifício deles, eles deixaram de oferecer sacrifício no templo, lembrando que o véu já havia se rasgado de alto a baixo. Mateus capítulo 27, 51, 52, uma coisa assim. Peraí, tá pertinho aqui? Mateus, peraí. Mateus, 50 e abriu-se o sepulcro, aqui, 50. E Jesus clamou outra vez com grande voz e entregou o seu espírito. 51 mesmo, aqui, irmãos, achei. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra e fendeu as pedras. Então, o templo já havia abalado, o véu já estava rasgado. Então, o povo estava deixando de ir para o templo, e isso estava provocando ira religiosa, porque o templo gerava dinheiro, muita grana, e a estrutura estava abalada. Então vamos matar esses cristãos, porque não está vindo mais trazer dinheiro para nós. O bicho pegou para os cristãos daquela época. Outra preocupação dos cristãos
era o Império Romano que os oprimia incansavelmente. Assim, os cristãos viviam em ambiente hostil, onde era reprimido pelo Império Romano para que eles obedecessem o imperador como um deus e o oprimido pelos líderes religiosos que não aceitavam esse novo ensinamento estabelecido por Cristo. Então, literalmente, apertado dos dois lados. Roma queria adoração para si. Os religiosos da época queriam o dinheiro do sacrifício para si. E aí, você faria o que nisso aí? Adora a Deus, continua adorando, continua servindo, abre a sua casa para servir, como foi a mãe de João Marcos, a nossa irmã Maria. Contudo, os cristãos, por recusarem tais orientações, sofreram todo tipo de retaliação, pois os mesmos procuravam matar sua fidelidade a Cristo e por tal postura sofriam as piores aflições. Então, irmão, lá não tinha misericórdia, tá? Essa história dizia assim, na guerra só mata homem que pode pegar em arma. Isso aí esqueci o nome da lei. Fugiu agora, não vou lembrar, é atual. Tinha isso aí não. Tanto que Paulo recebe carta para prender quem? Homens, mulheres e crianças. Não importa. Disse que Jesus é o Senhor, cadeia. Disse que Jesus é o Filho de Deus, o Rei de Israel, prisão. Por quê? Roma queria ser adorada. E Israel, os religiosos, queria o dinheiro das ofertas. Então, estava terrível o negócio lá. Vamos aqui, subsídio para os professores e alunos que querem crescer na palavra de Deus. A perseguição aos cristãos foi realizada de maneira implacável pelo Império Romano e pelas autoridades religiosas locais. Sobre a perseguição empreendida pelos judeus, os cristãos, vemos essa oposição em um contexto fazendo menção da pessoa do apóstolo Paulo, tá? Paulo é o maior exemplo, já falei para você. Quando o acusam de modo depreciador de fazer parte da seita do Nazarenos. Pois é, porque Jesus era de Nazaré. Lembre-se, professor, subsídio. Lembra que diziam que Nazaré era desprezada? Pois é, Nazareno não era de orgulho, não era de algo bom. Nazareno era termo pejorativo, diminutivo, desprezado. Nazaré, acaso, até o próprio Natanael disse, acaso vem alguma coisa que preste lá de Nazaré? Acaso, olha para mim, professores, vem alguma coisa boa lá de Itaquitinga, Pernambuco? Eita glória! Pois é, aqui é depreciativo, tá? Depreciativo, acho que é isso a palavra, né? Depreciando o Jesus aqui, o Nazareno, não era por ser algo bom, era por ser algo ruim, tá bom? Isso é Atos 24, falando para Paulo que agora ele era da seita dos Nazarenos, Atos 24. Influenciado pelos líderes religiosos, os romanos passaram a perseguir os cristãos que sofreram uma série de afrontas que tinha como finalidade evitar que o cristianismo continuasse a se desenvolver, isso mesmo, pelo império. Sabe aquela música lá? Vocês sabem que eu não sei cantar, né? Não é novidade para vocês. Quanto mais perseguia os cristãos e o sangue corria na rua, mais eles cresciam. Era basicamente isso. E você sabe que aqui era terrível, né? Aqui Nero mandava prender os cristãos. Cristão enfiava eles numa estaca, tocava fogo para iluminar o Coliseu, e iluminando o Coliseu jogava os que sobravam dos cristãos para ser devorado pela fera. Iluminava Roma com os corpos dos cristãos e na arena eram devorados como leão. E quem era corajoso nessa época?
João Marcos e a sua mãe Maria que recebia os crentes. É forte ou não é essa lição? É isso aí, isso é o contexto histórico, viu? De Marcos. 2.2, a data. Vamos falar da data? Vamos lá. Não há um entendimento unânime em relação à data em que o Evangelho de Marcos foi documentado. Entretanto, acredita-se que as anotações devem ter sido realizadas em 55 a 70 a.C. Por conta de quê? Porque no ano 70 Roma foi queimada e não tem nenhum relato sobre a queima de Roma, né? Então, logo foi escrito antes dessa data. É o que o escritor coloca aqui e, bem claro, não é unânime, né? Eu lembro que o pastor Alex, dando aula sobre o livro de Hebreus, sobre a data em que Hebreus foi escrito, não dá para bater o martelo também. Esse pensamento se dá em razão de Marcos não fazer nenhuma citação sobre a destruição do templo que havia sido prenunciada por Cristo, que o templo seria destruído e foi, não sobrará pedra por pedra, nada, tudo destruído. Marcos capítulo 13, do versículo 1 ao versículo do número 2, tá? Ele está dizendo que seria destruída e foi, o templo foi destruída, e acabou a estrutura religiosa, e a gente pode colocar assim, professores e alunos, que o templo foi destruído por causa dos cristãos, porque os sacerdotes não estavam dando conta do seu povo, abre-se um parênteses, que era o povo que estava aceitando Jesus Cristo. Então Herodes nervoso, Roma nervoso com aquela motim que estava acontecendo, né? Porque nós somos chamados de rebelde, porque deixamos os rituais religiosos e servimos só a Cristo. Aí houve essa destruição do templo. Continuando, a história mostra que no ano 70 da era cristã, né? A cidade de Jerusalém foi arruinada pelo exército romano sob a liderança do grande grande Tito. Esse Tito não é o Tito que escreveu a carta lá, Tito, viu? Não é Tito, esse Tito lá, a carta a Tito, aliás, que Paulo escreveu a Tito. Não é esse Tito não, esse Tito aqui é o imperador romano. Depois de um longo cerco, centenas de judeus foram mortos e um grande número levado aprisionado. Pronto, Roma toma conta de Jerusalém com força e agora não quer mais a amizade da religião ou dos religiosos judeus. Destruição total. Por conta de quê? Dos cristãos. Foi culpa deles. Mas eles estavam fazendo a verdade. Culpa deles, abre um parente aí, né, professor? Preste atenção. Mais subsídio para os professores. Conforme as palavras ditas por Jesus, a cidade de Jerusalém foi destruída pelos romanos sob a liderança de Tito no ano 70 depois de Cristo. A história narra que, impaciente com a oposição dos judeus, os romanos originaram um verdadeiro banho de sangue. Isso mesmo, gente. Você compra o livro dos mártires ou a história aos hebreus, você vai ver ele no terrível, tempo macabro para a igreja de Cristo. A igreja primitiva nasce debaixo de sangue. Essa é a verdade. Eita Jesus! Oh, meu Deus do céu! Matando centenas de judeus e terminaram por incendiar aquilo que o povo judeu tinha de mais apreço. O que era? O templo. Lembra que disseram para Jesus, olha esse templo, olha suas pedras, suas colunas. Jesus, vai ser destruído isso aí. Não vai ficar pedra sobre pedra, mas eu vou ressuscitar. Eita, glória gloriosa! Destinatário. Para quem foi que foi escrito Roma? Já eu dando spoiler. Oh, meu Deus do céu. Para quem foi escrito a carta, o Evangelho de Marcos? Eu já disse, os romanos. Oh, meu pai. Vamos lá. Em seu conhecido Evangelho, entendemos que Marcos procura, ao que tudo indica, apresentar Cristo aos romanos. A origem deste pensamento de ter Marcos escrito para os gentios se dá por ele não mencionar nada a respeito do nascimento ou genealogia de Jesus.
podemos dizer que se evidencia por seus 16 capítulos que ele procura mostrar aos romanos que Cristo não veio para ser servido, todavia para servir e guiá-los à subordinação completa do Evangelho. Aqui nós temos que entender por que aqui não tem genealogia de Jesus. Porque escravo não tem origem, gente. Por isso que o livro de Marcos não tem a genealogia de quem Jesus é filho. Ele nasceu de quem? Ele veio de quem? Quem é o seu pai? Quem é a sua mãe? Quem são os seus ancestrais? Não tem, porque servo não tinha ancestral. Então Marcos não escreve a genealogia porque não precisava. Mesmo Marcos sabendo que Jesus era o mestre que veio servir. Tá bom? Hernandes Dias Lopes. Eu fico feliz quando as nossas igrejas pentecostais trazem ensinos de eruditos como Hernandes Dias Lopes. O consenso geral entre os estudiosos é que Marcos foi escrito de Roma para os cristãos que viviam em Roma. Agora eu não lembro, de verdade que eu não lembro. Eu estudei essa revista completa, estudei Subsídio. Eu vou apresentar para vocês no próximo vídeo a revista da Central Gospel sobre heróis do Novo Testamento, que fala que quando Pedro chega a chamar Roma de a Babilônia. Estamos, eu e Marcos, em Babilônia. Menção à Babilônia antiga, né? Onde o secretismo, onde tudo acontecia do jeito da Babilônia. Você sabe que Babilônia não queria implantar a sua religião. Babilônia queria que você colocasse mais uma religião. Ele não queria proibir o povo de acreditar em Deus. No entanto, que eles acreditassem em Deus, acreditassem em Baal, acreditassem em Azera, acreditassem em Estarote, acreditassem em Ra, acreditavam em qualquer outros deuses. Ele só queria que você acreditasse em todos, não em um só. Por isso que Pedro, tá, chega a chamar Roma de Babilônia, que era isso que Roma pregava. Roma não queria tirar a religião, tanto que ele cobrava no templo, ganhava propina antiga, irmão, é antigo. Então, esse é o conhecimento, tá? Então, por isso que ele escreve de Roma, segundo o relato de Pedro, e para a igreja de Roma. Então, Roma teve duas igrejas, duas cartas direcionadas, uma de Paulo, literalmente para Roma, e outra escrita para Marcos, para a igreja de Roma. Sabia disso? É subsídio, irmãos. Vamos lá. Segundo o William, ele coloca: Marcos foi escrito para satisfazer o pedido urgente de um povo de Roma por um resumo dos ensinos de Pedro. Entendeu? Como eu falei do começo, Marcos escreve o seu evangelho com base no relato de Pedro. Dizem os historiadores que por isso que ele é o mais enxuto, porque Pedro foi narrando, ele foi escrevendo, foi narrando, foi escrevendo e diz, manda para Roma para ver se o povo fica crente. E Paulo teve depois que escrever de novo para Roma, para ver se o povo continuava crente. E Paulo escreve aquele primeiro capítulo fortíssimo. Conheceram a Deus, mas não quiseram adorar a Deus. Por que Paulo fala isso? Porque eles já tinham recebido a carta ou o evangelho de Marcos. Sabiam de Deus, mas não queriam Deus. Aí Paulo diz bem claro, entregou eles às suas paixões infames. Eita, é forte. Eu ensinei o que para você do ponto 2? O Evangelho de Marcos não se inicia com genealogia, pois os romanos não estavam preocupados em genealogia, todavia em ação. É um milagre atrás do outro, você nem respira. As epígrafes do livro de Marcos é um em cima da outra, Você sabe o que é epígrafe, né? Os títulos aqui da entrada de cada aí. É um em cima da outra, O que eles querem é ação. Roma vivia em movimentação. Tanto que os Jogos Olímpicos que nós conhecemos parte lá de Roma, Grécia. Esse povo queria movimento, irmão. Grécia antiga, parte para Roma. Roma era a Babilônia.
tudo começava dali, tudo partia dali, tudo o que não iniciava ali era agregado ali primeiro. Roma era terrível. Vamos lá? Ponto 3, do início ruim a um fim honroso. Eita glória, você começou mal, tem tudo para terminar bem, em nome de Jesus. Ponto 3, em Atos 13:13, podemos ler que Marcos deixa a comitiva da primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé e regressa para Jerusalém. Adotando o ponto de vista das Escrituras, não sabemos a razão que o fez regressar. Eu gosto muito do Hernandes Dias Lopes, o comentário dele, eu li o comentário dele. Pode ser algumas coisas que Marcos fez ele voltar. Suposição. Eu gosto quando se esclarece sobre suposição e o que é de fato e o que não é de fato. Por exemplo, Hernandes Dias Lopes que diz assim: mesmo Roma os judeus tendo perseguido a igreja, mas tinha muito cristão no mesmo lugar, todo mundo ali junto. Tinha a sua casa, o seu conforto. E quando ele parte para a viagem, ele começa a ver que não tinha lugar para dormir, não tinha lugar para comer, não tinha lugar para ficar, não tinha lugar. Então já enfrenta uma dificuldade da sua realidade. Segunda hipótese, que é lá que Paulo fala que fica doente. Essa trajetória, Paulo pegou enfermidade. Ele fala, a gente prega milagre, prega cura e o nosso missionário pregador fica doente. Já vê dificuldade. E no meio da viagem, a liderança muda. Deixa de ser do seu parente e passa a ser de Paulo. Então são vertentes, não são afirmações. Sentiu aí? É desse jeito. Olha o foco na lição que nós temos aqui. Marcos deixa claro que o seu propósito é mostrar que o mestre lidera através do serviço. Exemplo que Jesus veio servir e sofrer em favor dos seus servos. É interessante. O mestre que veio servir aos seus servos, para mostrar aos seus servos como servir, e o seu servo não serve. Parece aquele ditado que eu gosto. Quem não nasceu para servir, não serve para viver. 3.1, Marcos recua, mas não abandona a fé. Lembra que eu comecei por aí? Essa parte eu quero marcar de marca-texto. 3.1, olha aí. Marcos recua, mas não abandona a fé. Uma coisa você parou, mas continua crente. Tá bom? Olha só. Por seu regresso na primeira viagem missionária que havia feito com Paulo e Barnabé, Marcos será o motivo de uma calorosa discussão entre ambos. O pensamento de ambos conflitava em razão de Marcos ter deixado uma imagem negativa do ponto de vista de Paulo. Isso aí, Barnabé, entretanto, acreditava que Marcos merecia outra oportunidade e assim o fez. Marca texto, marca aqui, que aí eu tenho uma observação. Assim o fez. Aqui Paulo, olha só, olha que ousadia do professor Tony. Meu Deus, tem misericórdia, Jesus. Mas é realidade, olha que ousadia. Olha só, quando Paulo se converte no caminho de Damasco, nem Ananias, é Ananias, gente? Acho que é Ananias, né? É porque tem 2 Ananias na Bíblia. Quer ir lá visitar Paulo. Deus fala para ele assim, vai lá que ele é vaso escolhido para mim. Mas ele está matando o povo, Senhor. Mas vai lá, põe a mão e ele é curado. Quando ele vai para Jerusalém, nenhum dos discípulos quer andar com Paulo, quer nem conhecer Paulo, quer nem falar com Paulo. Quem dá a mão para Paulo, gente? Quem? Barnabé. Quando Paulo estava rejeitado por todos, quem estende a mão para Paulo? Barnabé. E Barnabé age da mesma maneira com Marcos.
Quando Marcos foi abandonado porque ficou com medo, vamos colocar assim, vamos colocar nessa vertente, ficou com medo da empreitada muito grande, uma carga muito grande para um menino que estava aprendendo. Quando todo mundo não quis ele, quando Paulo rejeita ele, quem abraça Marcos? Barnabé. O mesmo Barnabé que abraçou Paulo quando ninguém queria, é o mesmo Barnabé que abraça Marcos quando Paulo não quer ele. Você já percebeu isso? Eita glória! Então Barnabé só fez o que já havia feito. E eu digo que, não vou dizer não, porque esse é meu pensamento, mas eu penso que Barnabé podia ter passado na cara de Paulo. Ei, Paulo, quando ninguém te quis, eu te dei a mão. E por que agora tu está desprezando o menino? Eu vou ficar com ele para tu aprender que quando ninguém te quis, eu quis. Agora tu está desprezando o menino, eu vou ficar com ele. Pronto. Falei. Vemos que Paulo e Barnabé irá se apartar um do outro, com Paulo escolhendo Saulo como companheiro e Barnabé oferecendo outra chance a Marcos, levando consigo para Chipre. Pronto. Mas interessante assim que era para ele voltar para Roma. Aliás, para Jerusalém, gente. Perdão. Era para voltar para Jerusalém. Só que Barnabé vai para a ilha de Chipre, gente. Tá aí, ó. Abre aí, vamos ver. Atos capítulo... Opa, Atos para cá. Atos capítulo número 15. Atos capítulo número 15, 39. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navega para Chipre. Por que não volta para Jerusalém primeiro? Volta para Chipre. E Chipre continuou falando de Jesus. Pronto. Certo? Cada um na sua e a missão de Deus continuando. Lembrando que aqui é o começo, tá? 3.1. Marcos recuou, mas não abandonou a fé. Vamos lá? Manuel diz aqui assim: essa viagem épica que levaria o evangelho à Europa começou com aguda discussão. Paulo e Barnabé se separaram por causa de João Marcos. Isso aí é Atos capítulo 12, 25, Atos 13, 13 e um relato lá em 2 Timóteo capítulo 4, 11. Barnabé navegou com Marcos rumo à sua terra natal, Chipre, terra de Barnabé. Paulo e Silas partiram para a Ásia Menor, dessa vez por terra. Um foi por mar e outro foi por terra. O negócio foi tão bravo que nenhum dos dois quis seguir um no caminho do outro. Vamos por aqui, depois nós divide. Não, eu vou pelo mato, vai pela terra. Vai. Vamos se separar. Mas, irmãos, há momentos que vai acontecer isso aí. Mas Deus é bom o tempo todo. E a restauração é a palavra de hoje. 3.2. Marcos, um obreiro restaurado na obra de Deus. Seja restaurado em 2023. É inevitável identificar que Marcos, de uma desertor, foi restaurado a serviço do reino. É quase impossível pensar nisso, né? Porque se alguém hoje diz não, deixa eu marcar aqui. E interessante que eu tenho até um amigo que o nome dele é Marcos Rafael, para não correr o risco de errar o nome, né? De mandar uma direta. Ele diz: Montoni, eu me libertei quando aprendi a dizer não. Não quero, não posso, não vou, não tenho, não dá. Porque parece você dizer não para alguma coisa, é que você não quer fazer a obra do Senhor. É que você não quer fazer aquilo. Você pode fazer aquilo outro. Uma coisa separada da outra. Por exemplo, a minha Rose não quer fazer devocional no canal, mas ela faz devocional dela, com as mulheres dela. Então, ela não querer fazer o devocional aqui não quer dizer que ela não é uma serva de Deus, não quer trabalhar para Deus. Ela não quer trabalhar de frente para a câmera. Você entende quando você tem que colocar
separar uma coisa da outra? Então é essa frase aqui, ó. É inevitável identificar que Marcos, de um desertor, foi restaurado ao serviço de Deus. Disse não a uma viagem, voltou atrás em uma viagem, mas não desistiu da sua fé. Olha só. Para exemplificar, podemos ver que ele esteve em companhia de Pedro, que o tratava como filho. Olha só o que ele coloca agora. 1 Pedro, a carta, né? A epístola de 1 Pedro, capítulo 5, verso 13. Olha só o que diz. A vossa coeleita em Babilônia vos sauda, e meu filho Marcos. Eu achei que era na revista da Central Gospel, não foi o que eu falei para vocês? Mas não, foi aqui, ó. Ele chama a coeleita em Babilônia. Aqui não é a Babilônia de Nabucodonosor, de Daniel, de Ezequiel, de Jeremias, que são os contemporâneos. Essa Babilônia aqui está se referindo a Roma, saudando a igreja de Roma, tratada como Babilônia. Tá bom? Fica aí. 1 Pedro, capítulo 3, verso de número 13. 3 não, 5. 1 Pedro 5, verso 13. Já o apóstolo Paulo, que recusou sua companhia na segunda viagem missionária, agora descreve que Marcos está indo até os Colossenses e solicita que os receba com todo respeito. Lembra que a gente já leu? Colossenses, capítulo 4, verso 10. Ele deixa bem claro. Marcos, sobrinho de Barnabé, recebeste mandamento para recebê-lo. Tá? Paulo diz, olha, nós discordou, mas recebe ele aí, porque eu entendi, aquele problema lá ficou para trás, porque o crente se magoa, se chateia, mas vira a página e vida que segue, e vamos caminhar rumo ao céu junto com Jesus. Eita, glória gloriosa! Subsídio. Podemos ver na vida de Marcos que Deus tem prazer em restaurar o homem. É isso mesmo, Jeremias 31 diz isso. Fica visível por toda a Bíblia que Deus nunca desiste de nós. Oh, muito obrigado, meu Jesus, meu Deus, Espírito Santo, glória, glória, glória. Ele tem tudo que precisamos para ter uma vida restaurada. Ele entende nossos questionamentos melhor do que nós mesmos e tem sempre o remédio certo para curar nossas feridas. Ou seja, se tem alguém que entende a nós mesmos, a nós é o próprio Deus, mais do que a nós mesmos. A frase é essa. 3.3. Marcos, de desacreditado a benéfico. Olha aí, desacreditado se torna benéfico. Vamos ver o que o escritor pastor Abinair coloca. Após começar seu ministério de maneira inconstante, Marcos se levantou e cooperou de maneira digna para o desenvolvimento da igreja no primeiro século, mesmo sem ter sido um pastor de relevância na liderança da igreja em Jerusalém, como Tiago, Pedro, Paulo e o seu parente Barnabé. Ele teve a sua importância para o reino. Isso mesmo, sendo o primeiro a escrever o Evangelho de Jesus Cristo, o qual foi fonte para os demais. O cidadão volta atrás na viagem. Na primeira, não quer ir na segunda. Faz dois amigos brigarem ao ponto de se separar. Parece excluído, mas ele escreve o primeiro relato da vida do seu Senhor. Quem escreve é ele. E com base nele, os outros escrevem os seus evangelhos. Eita, glória! Deus tem restauração em 2023 para a tua vida, meu irmão.
Vamos lá, subsídio para os professores. Alguém talvez julgue que a firmeza de Paulo em não permitir a participação de João Marcos na segunda viagem missionária significa o fim de qualquer ministério junto ao futuro. Não vai, acabou o futuro. Acabou não, irmão. Foi um momento. O caso, porém, não foi esse. Em duas de suas cartas, provavelmente escrita enquanto aguardava o primeiro julgamento em Roma, depois de completar sua terceira viagem missionária, o apóstolo refere-se a ele de forma apreciativa. Na carta aos Colossenses, Marcos é mencionado como outros cooperadores de Paulo, como alguém que fora uma consolação, melhor dizendo, né? Para ele. Colossenses 4, agora o versículo de número 11. Na carta a Filemon, novamente é descrito, junto com Lucas e outros, como cooperadores. Filipenses é capítulo único, eu sei que você sabe, é o verso de número 14. Finalmente, em sua última carta, escrita a Timóteo, Paulo lhe dá a instrução: toma a Marcos e o traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Aí dá vontade de chorar. Porque quantos irmãos, por algum momento, ficaram com medo, triste, amedrontado e quiseram parar de caminhar, não negar a fé, mas de trabalhar. Quero ficar quieto no meu canto. Quero ficar quieto. Não quero mais dar aula, não quero mais pregar, não quero mais visitar. Quero ficar quieto. Quantos já não fizeram isso? E a gente acha que acabou o ministério. Aí vem Jesus e diz: estou renovando as forças. Ao cheiro das águas. Eita glória! Aleluia! Eu ensinei o que para você hoje no ponto 3? No ponto 3, o que é que eu te ensinei? Marcos teve sua vida restaurada e pôde ser uma bênção nas mãos do Senhor. De igual modo, Deus oferece uma vida nova, cheia de esperança para todo aquele que se arrepende e se volta para os pés do Senhor. Esteja disposto. Que Deus renove suas forças para que você caminhe rumo ao céu, para a honra e glória do Senhor Jesus. Chegamos na nossa conclusão. E antes de terminar a nossa conclusão, se você ficou até aqui, você vai saber. Não posso mais fazer a sala dos professores. Por quê, professor? Porque eu fiz e mostrei que é possível, dentro da revista, você ter subsídios suficiente para aplicar a sua aula. Estamos, eu me incluo, complicando demais a escola bíblica dominical. Dentro da revista você tem subsídio suficiente. Li para você aqui, tudo que eu pude. Então, não há necessidade que eu aplique para você a sala mais dos professores, porque dentro da minha aula eu vou já falar os pontos dos professores. Vai ficar tudo aqui registrado, sem faltar nada. O devocional ora por mim, irmãos. Ora para ver se eu consigo fazer o devocional. Provavelmente não irei mais conseguir. Professor, eu gostava tanto. Por que você fez, professor? Para mostrar para você que dentro da revista é possível você ter comunhão com Deus de segunda a sábado e no domingo você ir para a sua escola dominical. Dentro da revista você tem um encontro de segunda a sábado com Deus, com um título, uma leitura e você meditar naquilo ali. O devocional é algo íntimo, particular, intransferível. Eu mostrei para você que é possível. Valorize a escola bíblica dominical. Você tem subsídio suficiente para se manter firme na presença do Senhor. Entendeu? Mas eu quero continuar com o devocional? Gostaria muito, mas não tenho condições.
mas você sabe como fazer. Eu te mostrei por 3 meses como fazer. Então, faça você. Conclusão. A leitura do livro de Marcos nos faz ver que ele intenciona apresentar Jesus como servo de Deus. Podemos concluir dizendo que o tema central deste evangelho é que Cristo veio para servir e não para ser servido. Jesus veio para resgatar a humanidade. Ponto final. Ele veio para resgatar a humanidade. Agora nós vamos entrar literalmente nos temas sobre a vida de Jesus. Lição 2, um coração de servo. Você entendeu todo o contexto de Marcos, fatos históricos, data, mãe, o pai que não é apresentado, os parentes, a rejeição, a restauração, o medo, a perseguição, tudo você aprendeu aqui sobre Marcos. Agora você vai entrar na perspectiva deste Marcos apresentando Jesus como servo. E a lição de número 2, ele vai falar um coração do servo, de servo, né? De servo. Quem é esse coração? Jesus Cristo, o meu e o teu. Não esquece que nós temos 4 aulas agora no canal Bíblia para o Cotidiano. Central Gospel, CPAD, Betel Dominical e Conecta Jovem. Que Deus te abençoe e te enriqueça na presença dEle. Mais uma vez, um feliz 2023 na presença do Senhor Jesus Cristo. Olha que coisa linda. Por aqui, Tony Pinho, junto com a Rose e o Rosil, canal Bíblia para o Cotidiano. Eu te espero na próxima lição. Que Deus te abençoe.